Eu nunca tinha assistido Doctor Who, nunca vi as temporadas antigas, não conhecia os doutores anteriores, nem sabia direito o que era uma TARDIS. E sim, eu sei, é um erro, mas como alguém que ama mistério, ficção científica e principalmente histórias com viagem no tempo, talvez eu devesse ter começado há muito tempo. Foi só agora, com essa nova versão do Doctor na Disney, que resolvi dar uma chance. E o episódio 73 Jardas foi como uma viagem no tempo, não só dentro da história, mas dentro de mim mesmo. Vou tentar falar sobre o episódio resumidamente. Tudo começa quando o doutor pisa num círculo no topo de um penhasco e desaparece, simples assim. E o que acontece depois é uma das coisas mais estranhas, perturbadoras e profundas que eu já vi numa série de ficção científica. Ruby, a companheira do doutor, passa a ser seguida por uma figura estranha, uma mulher misteriosa que nunca chega mais perto do que 73 jardas. Ninguém consegue interagir com ela. E quem tenta, se apavora e vai embora. É uma metáfora viva da solidão, da dúvida, do que não pode ser enfrentado de frente. Ninguém mais consegue ver ou ouvir essa mulher, e quem tenta se afasta desesperado. Ruby começa a viver uma vida isolada, perde os amigos, a família, os vínculos, mas ela continua. Luta contra políticos corruptos, tenta mudar o mundo, envelhece, mas aquela figura silenciosa continua lá, observando, como um trauma que não desaparece, como um fantasma daquilo que não foi resolvido. Décadas se passam e Ruby, já idosa num hospital, morrendo sozinha, finalmente entende. Aquela mulher que a perseguiu a vida inteira era ela mesma, era o seu próprio futuro. Era a Ruby velha tentando avisar a Ruby jovem para não pisar no círculo, para mudar o rumo da história, para não viver uma vida inteira sozinha tentando consertar um erro do passado. Esse é o momento em que tudo se reconecta. A série nos mostra que às vezes as nossas maiores assombrações somos nós mesmos, que aquilo que evitamos, aquilo que deixamos para depois, continua nos seguindo até o fim e só desaparece quando temos coragem de parar e dizer: chega, não vou repetir essa dor. Depois que entendemos a dor que assombra Ruby e a revelação de que a figura silenciosa era ela mesma, o peso recai nos ombros dos atores. E aqui, eles entregam tudo. Eu conhecia o Ncuti Gatwa, de Sex Education. Ele já tinha carisma de sobra, mas aqui ele se reinventa. Como o doutor, ele transita com maestria entre o absurdo e o sublime. Ele é leve, engraçado, misterioso, mas quando precisa ser sério, sua presença impõe respeito. É o tipo de atuação que não força, mas transforma o que toca. Já Millie Gibson, como Ruby, é um presente. A jornada da personagem é complexa. Ela passa de curiosa e corajosa para quebrada, isolada, determinada. E tudo isso sem precisar de muitos diálogos. A câmera confia nela, e a gente também. É no olhar, na respiração contida, na forma como ela encara aquela figura à distância. Ela nos convence, porque ela sente. A dor dela vira nossa. A história dela vira espelho da nossa história também. E entre os dois, Gatwa e Gibson, existe algo raro, química sincera, não é forçada. É conexão, é saudade disfarçada de humor, é amizade que sobrevive até ao tempo. A trilha sonora de 73 jardas quase não se impõe, ela se infiltra. Como a própria presença da mulher misteriosa, a música está sempre ali, mas nunca à frente da história. E isso é brilhante, porque esse episódio não precisa gritar para causar medo. Ele sussurra, ele te faz questionar o que viu, o que ouviu, o que sentiu. A direção aposta em planos longos, câmeras afastadas, ângulos que parecem estar nos espiando. É desconfortável, mas é necessário. Não é um terror sobrenatural, é um terror psicológico. É o medo de ser seguido por algo que só você vê. É o medo de viver uma vida inteira sem respostas. E no fim, você percebe, o monstro nunca esteve lá fora. O monstro era a gente. Era a parte de nós que ficou presa num momento que não conseguimos desfazer. O círculo no chão parece simples, um desenho de pedras. Um detalhe no cenário, mas ele carrega o peso de todas as decisões que mudam o rumo de uma vida. É ele que apaga o doutor do mundo. É ele que empurra Ruby para décadas de solidão. É ele que nos mostra que um passo em falso pode ter consequências eternas. E quando Ruby,
já tendo vivido o ciclo inteiro, volta e impede que o Dr. pise. Ela reescreve tudo. Ela salva a si mesma, mas não é mágica, é consciência. É coragem de quebrar o padrão. É a dor dizendo, não de novo, esse momento não é só um final feliz. É um lembrete poderoso, temos mais controle do que pensamos, mesmo quando parece tarde demais. E sobre a série em si, sim, eu percebi. Tem momentos em que a série tenta ser inclusiva de forma um pouco apressada, sem muita construção. Algumas falas parecem jogadas ali, só para marcar posição. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim, essa nova fase funciona, porque ela tenta, ela arrisca, ela quer ser atual, viva, plural. E como alguém que está vendo Doctor Who pela primeira vez, eu sinto que essa temporada foi feita também para mim, para quem ama ficção científica, viagem no tempo, dilemas existenciais e, acima de tudo, histórias com coração. 73 jardas me pegou desprevenido. Eu achava que Doctor Who era só aventura no espaço, alienígenas, naves, confusão no tempo. Mas aqui não tem nave, não tem alienígena, não tem resposta fácil. Tem um penhasco, tem uma jovem mulher sozinha, tem uma velha misteriosa e tem o tempo, cruel, silencioso, implacável. Esse episódio não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si mesmo, é sobre olhar para sua dor e dizer, eu te entendo, mas você não manda mais em mim. Se essa foi minha primeira vez assistindo Doctor Who, então talvez não tenha sido apenas sorte. Talvez tenha sido o universo dizendo, bem-vindo. Era para você estar aqui,